Rapaz, a sala cresceu um pouquinho, né? Lá na sala de noiva eu tenho assim uns 50, então todo mundo aqui está esperando chegar lá naquela sala e eu estou esperando todos vocês lá, sabia? Já pensou quantos... O negócio parou na hora do casamento, cara? Já pensou quantos... Acho que é para mim falar. Já pensou quantos casamentos? Que é... Começa de novo, pastor. Aham. Então, eu estou imaginando assim, quantos casamentos eu vou fazer aqui, ó. Estou aqui já contemplando o privilégio que eu vou ter de participar de tanta festa, viu? Porque de festa vocês sabem que eu gosto, então vai ser 10 para chuchu. Olha, primeira coisa que eu queria dizer para vocês, no nosso tempo não tinha essa história de ficar, então a gente já se viu livre desse problema que vocês têm hoje. Não tinha esse negócio de ficar, ou você namorava ou não namorava. Então esse negócio de ficar já não fez parte da nossa caminhada. Agora, o que a gente pode falar sobre esse negócio de ficar? Será que pode, não pode? Será que está certo, está errado? Eu quero assim, eu olho para a palavra de Deus e quando eu penso em namoro, quando eu penso em casamento, eu sempre olho para o referencial de amor que eu preciso ter. E o referencial de amor que enche o meu coração, que toma conta do meu ser, é o amor de Deus. E eu não consigo imaginar que Deus me ama hoje e amanhã me deixa de lado. É só naquele momento que é interessante. Sempre que eu olho para o amor de Deus, a Bíblia diz assim, ele começou e ele completa. E é um amor fiel, é um amor intenso, é um amor que não abre mão, não é uma coisa de momento, não é só eu curto, tiro proveito de você naquele momento e você tira de mim e amanhã até logo e felicidades. Eu não consigo ver isso do ponto de vista de Deus por mim. Então, eu fico achando muito difícil eu ter como modelo para o meu casamento ou para o meu namoro alguma coisa que seja tão longe do padrão do amor de Deus. É por isso que, na minha cabeça, apesar dela ser bem grandinha, é difícil de entender esse negócio de ficar, porque não rola quando eu comparo com o amor de Deus. É por isso que eu tenho dificuldade. E a impressão que nos dá, né, olhando para a palavra de Deus e para a Bíblia, é que, como não tem namoro na Bíblia, e a gente, imaginando o povo de Israel, eu sempre olhei e vi as idades das pessoas. As mulheres se casavam com 13, com 14, né? Segundo os registros históricos, parece que Maria ela tinha por volta de 13, 14 anos. Né? Então, é justamente nessa idade onde os hormônios estão na flor da pele e a pessoa casa e tem vida sexual. Né? No caso bíblico. Então, é claro que lá tinham as suas lutas, o pecado também assediava lá, mas como a Bíblia não fala nesse tempo e que nós, na cultura, não só na cultura brasileira, como na cultura americana, outra cultura, o jovem ele tem um tempo onde ele tem que se preparar, onde ele precisa ter o seu dinheiro para casar, nem todo mundo consegue a sua profissão cedo. Então a pessoa, às vezes, tem uma pessoa que eu encontrei ontem no aniversário, ela está namorando há 11 anos. E ela vai casar agora. Agora imagina você segurar o tchan por 11 anos. Não, é sério. O negócio é sério. Pureza sexual, você namorando 11 anos. A pergunta é, meu filho, não é? Então, a gente tem falado na sala de noivos assim, incrível. O que eu vou falar, pode ser que você, quando você começa a namorar, marque a data. Porque a data é a coisa que Deus vai abençoar. Por isso que a gente, na nossa casa, a cultura da nossa casa,
com os nossos filhos, a gente colocou uma certa regra de idade para namorar. Porque se o jovem começa com 13, 14 anos, ele não tem condição de ter uma vida financeira e ele não tem condição de casar. Aí, como dizia lá, eles vão se esfregar, né? Ele vai ficar lá curtindo aquilo que vai ficar lutando com o seu próprio pecado. Esses dias eu conheci um pastor que trabalha entre os índios. E ele disse para mim assim, sabia, pastor, que lá a gente não tem problema desse negócio de namoro, nem de história da sexualidade? Porque assim, quando chega para 13 para 14 anos, ele mais ou menos está pronto para namorar e para casar. Aí quando ele diz, ele se interessa por aquela índiazinha lá, que os pais abençoam, ele vai automaticamente trabalhar para o pai daquela índia. Não vai namorar não, vai trabalhar para o pai. E fica lá trabalhando para o pai. Mas ele casa com e aí o pai dá ele como casado. 13, 14 ele já casa. 13, 14 anos. E vai, aí a partir daí, é trabalhando até ele ter direito a ir caminhando na própria vida dele. Então, vamos fazer isso aqui? Já pensou assim? Seria bem complicado. Então, assim, vamos só pensar num princípio bíblico. Ainda que a Bíblia não fale sobre namoro, e eu já vi muita gente dizer assim, pastor, mas a Bíblia nem fala sobre namoro, então não fala muito desse negócio. Mas a Bíblia tem um princípio que serve acima de namoro, né? É 1 Coríntios 10, 31. Diz assim, olha, portanto, quer comais, quer bebais, façais qualquer outra coisa, o meu compromisso é com a glória de Deus. O teu compromisso tem que ser com a glória de Deus. Então, ainda que não exista lá o termo namoro, tu tens que ter um compromisso na tua vida, como eu tenho que ter, com a glória de Deus, com aquilo que reflete os padrões de Deus. Então, não se excusa ou não te escondes nesse fato de que, porque não aparece lá a palavra. Então, tem um princípio muito maior que serve para qualquer coisa, inclusive para o teu namoro. E eu quis, aqui junto com a Edna, pontuar algumas coisas para vocês como é que rolou o nosso namoro. E eu acho que na nossa caminhada tem alguns pontos que talvez a gente vai lhe ajudar. E eu queria da seguinte forma, se você tiver, mesmo aí no meio da galera, uma dúvida, pode levantar e dar um toque, porque a gente não está aqui para dar uma palestra. A gente quer contar um pouquinho do que foi a nossa caminhada e quais foram os princípios que nós aprendemos e que a gente achou que deu certo, que funcionou, né? Então, a primeira coisa que eu acho que a gente fez quando a gente pensou em namorar, deixa eu dizer para vocês, foi que a gente orou sobre essa coisa de namoro. Será mesmo? Eu já tinha namoro. Quando eu conheci Edna, primeiro, quando eu conheci Jesus, eu já tinha andado na bagaceira do mundo, festa, baderna, boate, bebido muito. E eu aceitei Jesus, para você ter uma ideia, numa boate de striptease. Você pode dizer assim, pastor, mas tem alguém pregando? Não. Eu tinha ouvido uma pregação, eu passei a semana lendo o Evangelho de João, e naquele fim de semana eu saí com a turma da pesada para aquela balada lá. E quando eu cheguei naquele lugar, o Espírito de Deus estava todo tempo dizendo, o que tu ainda está fazendo aqui? Será que tu não te enxerga que esse não é mais o teu lugar? E cara, parecia que aquela noite não ia terminar mesmo. E para acabar de acertar, no final da balada, os meus dois amigos, nós estávamos num chevetola, resolveram pegar 3 travestis e botar dentro do chevette. Saímos em 6, dentro de São Paulo, na avenida. Eu não estava não. Chegou, não, nesse tempo eu ainda nem conhecia ela. Chegaram lá na frente, para aí. E desceram para bater nos travestis no meio da rua. E foi aquela gritaria, ia passando um carro da rota, todo mundo preso. Sabe a única pessoa que eu conhecia que podia me ajudar?
o pastor da igreja. Eu não tinha parente em São Paulo. E quem foi me tirar da cadeia de madrugada, de manhã cedo, foi o pastor da igreja. E quando ele foi me tirar, eu disse para ele: pastor, tem uma coisa. O senhor não, talvez você não vai entender, mas eu aceitei Jesus hoje de noite. Eu acho que ele pensou: esse cara está querendo me dar o golpe. Eu vim aqui de madrugada tirar ele da cadeia, ele está me contando esse papo aí para me passar um queixo. Mas não foi não, eu realmente tinha aceitado Jesus. Eu disse: ó, e a última vez que o senhor me tira de uma bocada dessa, eu não volto mais para esse lugar. E de verdade, querido, naquele domingo eu fiz minha decisão pública e nunca mais eu voltei para aquela baixaria lá, porque eu encontrei em Jesus um refúgio e uma esperança para viver uma caminhada absolutamente diferente de tudo que eu já tinha caminhado até então. Então, quando eu conheci Edna, aí eu já estava querendo ter um namoro. Puxa, agora eu conheci Jesus, tanta coisa na minha vida mudou, e eu queria ter pela primeira vez um namoro diferente, porque até então era tudo muito da pesada. Então eu tinha aprendido que a primeira coisa que eu tinha que fazer era orar. E aí eu comecei a orar pela Edna orando por mim. Vou contar aquela historinha rapidinho para eles saberem. Aí quando foi depois de alguns dias, uma semana, Edna foi me convidar para ir a um programa da igreja dela, mas coincidente, era um programa do Dia dos Namorados. Olha aí, ela me convidou. Eu levantei, olhei assim, eu disse: mas vem cá. Já estava orando uma semana. Nós já estamos orando. Tu está me chamando para ir a um programa de Dia dos Namorados, mas tu está me chamando como namorado? Como amigo ou como namorado? Como amigo ou como namorado? Como amigo. Como amigo. Eu digo: como amigo eu estou fora. Eu só vou se for como namorado. Mas eu não tenho uma resposta ainda para lhe dar. Aí ela disse: mas eu ainda não tenho uma resposta. Eu disse: olha, eu estou aqui lavando meu carro, eu estava na frente da minha casa. Está vendo ali? Tem uma pracinha, na frente da minha casa tem uma pracinha. Enquanto eu lavo o carro, vai orar lá. Mas ora, se Deus te disser que tu me convida como namorado, eu vou contigo. Se for como amigo, deixa para outra vez. Eu disse: Senhor, fala comigo. O fato é que quando ela voltou, ela disse assim: tá bom, eu não estou absolutamente convicta, mas eu quero te convidar para tu ir como meu namorado. Eu digo: legal. Aí vem outro ponto que eu tinha aprendido e que eu nunca tinha exercitado em nenhum namoro meu da minha vida. Era que eu deveria namorar com a bênção dos pais dela. Eu disse: só tem um detalhe, antes de ir para a tua igreja hoje à noite, o programa é na tua igreja? Ela disse: eu tenho que ir na tua casa falar com teu pai. Com meu pai? Eu disse: sim, eu preciso pedir a bênção dele sobre o nosso namoro. Eu aprendi que é assim, que crente namora, precisa da bênção dos pais. Aí ela: é verdade. Tá bom. E olha, eu não sabia sequer andar em São Paulo. Ela me deu o endereço, eu me perdi, mas cheguei lá. Eu falei: gente, vamos limpar a casa? E vem um cara aí. Aí o pessoal começou a tirar as folhas lá do quintal. Minha mãe pegou umas xícaras lá, né? De repente era um pretendente, né? Chegando. Quando eu cheguei lá, eu nunca tinha visto o pai da Edna, nunca tinha visto a família, nunca tinha ido lá. Eu disse: olha, eu sou convertido há tanto tempo. Meu CPF, meu RG. Dei o telefone até do meu pastor, qual era a minha igreja. Mas eu quero dizer para o senhor o seguinte: pela primeira vez eu estou querendo namorar como eu aprendi que a Bíblia manda, um namoro cristão. Eu quero um namoro, eu quero a bênção do Senhor. O senhor não me conhece, mas eu quero lhe dizer quem é o meu pastor, quero lhe dar o telefone dele, quero lhe dizer que eu me converti há tanto tempo. Eu tenho uma caminhada nova com Jesus.
E eu estou aqui para pedir sua filha em namoro, mas na verdade, eu quero dizer para o senhor que eu quero me casar com ela. Olha que cara ousado. Essa é a vontade de Deus. Porque essa é a vontade de Deus. O pai dela olhou para mim assim e disse: aham. Aqui nessa casa, meu filho, olha que resposta sábia aquele homem me deu. Aqui nessa casa, meu filho, se teme ao Senhor. Se Deus falou contigo, garoto, vai falar comigo também. Por enquanto, garotão, eu vou te autorizar a namorar. Casar é daqui a pouco eu te falo. Então, eu fiquei feliz porque ele me autorizou a namorar. E naquele dia, nós realmente começamos uma caminhada que para mim, queridos, era absolutamente diferente. Eu acho que nós ficamos quase que uns 20 dias sem dar o primeiro beijo. Um mês, né? Um mês? Mais de um mês. Né? Mais de um mês. Vem, amor. Rapaz, já troquei 3 vezes de microfone. Esse negócio aqui está invocado, Oh. não? Tá? Vou falar isso. Fala, então. Eu vinha de um relacionamento, de um namoro de 5 anos. E eu tinha feito enxoval para casar. E praticamente eu estava casada com aquela pessoa. Era para ser uns 4, 5 meses. E eu já vinha notando que essa pessoa estava se distanciando de Deus. Quando nós começamos, não era assim. Eu me lembro que naquela época me chocou muito quando ele disse assim: eu vou para o cinema e vou assistir Dona Flor e seus 2 maridos. Menino, crente assistindo isso, eu fiquei horrorizada. Ele era meu noivo, né? E eu comecei a ficar muito preocupada com esse tipo de atitude de uma pessoa que eu estava para me casar. E uma amiga minha chegou para mim assim: olha, você tem que colocar os seus joelhos no chão e você tem que orar. Porque algum sinal Deus está lhe dando. E o medo de orar. De repente Deus mostrar que não era. Aí eu demorei 2 semanas. Em 2 semanas eu fui para o meu quarto, me ajoelhei e disse: Senhor, eu estou aqui com o coração muito... Eu não quero estar orando assim. Eu não estou com vontade de orar desse jeito, porque eu gosto dele. Mas, por favor, me dá um sinal, me mostra. Não demorou 1 semana, ele chegou para mim, esse meu namorado, meu noivo, e disse assim: alguma coisa no meu coração, eu não estou legal. Eu acho que a gente deve adiar o nosso casamento. Gente, naquele momento, para mim, foi tão forte o sinal de Deus, tão forte, mesmo eu gostando dessa pessoa, eu disse: tá certo, tá combinado. Vamos terminar o nosso relacionamento? Então, eu tive, mesmo que durante aqueles 7 meses, antes de conhecer o Zé Edson, ele ligou para mim, disse: olha, nós vamos nos casar, olha, parará. No meu coração estava pontuado. Eu havia orado, pedido para Deus um sinal, e Deus havia me dado. Eu não podia voltar atrás daquilo. Depois de 7 meses eu conheci o Zé Edson no seminário. Eu não tinha amor pelo Zé Edson, mas eu tinha convicção de que aquela pessoa estava descartada do meu relacionamento, da minha vida. Né? E quando eu conheci o Zé Edson, e esse episódio que nós oramos 1 semana, ele também não gostava de mim, eu também não gostava dele. Mas nós tínhamos alguma coisa que nos direcionava para algo de não era físico da gente. A gente era mais o foco do amor de Jesus, né? Eu sei que muitos de vocês conhecem essa linguagem, né? Querendo uma pessoa que ame a Deus como eu amo também. Como muitas de vocês já colocaram isso diante de Deus. Eu também naquela época já coloquei, que não é uma coisa nova, né? E quando nós, um pouquinho mais para frente, quando nós tivemos 2 meses de namoro, eu comecei a ficar angustiada. Puxa vida, eu não tenho esse sentimento pelos Zé Edson, talvez ele não tenha por mim. Senhor, eu preciso de uma confirmação, por favor, alguma coisa que me mostre. Já mostrou aqui. Naquela noite, talvez o Zé Edson nem pode se lembrar disso, porque eu que fui marcada com isso. Ele me chegou à noite com um ramalhete de flores para mim. E eu disse: esse é o sinal.
esse ramalhete de flores, é porque este homem é o homem da minha vida, o homem que eu tenho que me casar. E eu não questionei mais com Deus, apenas eu pedi a Deus a única coisa, coloca amor no meu coração para amar esse homem, né? E a nossa, por isso que a gente teve uma história mais assim, que hoje o jovem precisa, eu preciso achar que ela é bonita, né? Eu preciso gostar dele assim, assim, assado. Não, a nossa experiência não foi essa. É importante dizer para vocês, eu não saí atrás de uma feinha. Não. Não vamos ser hipócritas. Eu orei sobre isso. E é claro que, além de ter orado, Edna despertou nos meus olhos uma atração também, mas eu não queria que fosse só físico. Atrações físicas eu já tinha tido várias. Namorado com moças bonitas eu também já tinha tido outras namoradas. Olhos azuis igual os meus. Mas a gente queria uma coisa diferente. Eu, pelo menos, queria mesmo uma caminhada diferente. E é importante pensar, às vezes essa coisa de orar, vocês pensam, mas olha, gente, é que eu acho que a gente não compreende tudo do que é o poder da oração, né? Então, eu sei que às vezes você não tem nem coragem de orar, como Eda disse. Foi difícil admitir orar para acabar aquela relação que ela já tinha há tanto tempo, que ela já tinha feito enxoval para casar e eu nem conhecia. Ainda bem que eu não coloquei o nome na toalha, né? Então, assim, às vezes para vocês mulheres isso é muito difícil, mas o que é importante é que vocês entendam que nós não sabemos o amanhã e Deus sabe. Quando a gente ora e se coloca diante dele, ele pode responder até consolando e confortando o seu coração, que primeiro ele teve que fazer isso no coração da Edna. Isso eu não tinha nada a ver, isso era uma obra de Deus no coração dela, antes de me apresentar para ela como uma outra opção e uma opção de Deus, como ela disse da história das flores. O que era interessante, olha, a vida inteira, meu pai brincava comigo da seguinte forma: ó, meu filho, ter pai pobre é destino, e tu nasceu numa família pobre. Mas ter sogro pobre é burrice. Meu pai era pobre. Então, meu amigo, a oportunidade pode ser no casamento. Pois tu acredita que quando eu fui primeiro para Brasília. Em Brasília, para variar, eu cheguei lá final de janeiro, em fevereiro, imagina onde é que eu fui. Carnaval de baile. Brasília só tinha carnaval de baile. E naqueles 4 dias eu namorei com uma garota que era de São Paulo. Ela tinha ido para Brasília, eu de Recife, em Brasília. Aí eu digo, não tinha um nome ficar, mas o que nós decidimos, vamos ficar 4 dias. E namoramos os 4 dias. Na quarta-feira eu fui deixar ela no aeroporto, ela voltou para São Paulo e eu fiquei lá em Brasília. Mas ela deixou o telefone dela. E por coincidência eu não quis ficar em Brasília. Quando eu cheguei em São Paulo, ainda não crente, eu tinha uma conhecida. Aí liguei para ela. Quando eu disse para a pessoa aonde essa moça morava, o cara disse, meu amigo, eu não acredito que você tem uma amiga que mora no Jardim América. O Jardim América, a Groenlândia. Quem conhece São Paulo, para morar na Groenlândia do Jardim América, só gente muito rica mesmo. Quando eu cheguei na casa dessa menina, que eu sentei para tomar a primeira refeição, balançava um sinete para o garçom vir, só vinha quando tocava. Rapaz, botaram na mesa um negócio chamado alcachofa que eu nunca tinha visto como era, para comer. Eu me senti um macaco, olhando para depois repetir. Cara, eu comecei a namorar com aquela garota, ela disse, olha, no final de semana, vem passar o fim de semana com a gente vai para a ilha. Para a ilha, olha que negócio legal, ó. Rapaz, o pai daquela menina tinha uma ilha particular. Tinha pinguim, mas você pense que era um cara rico, mas pense num cara rico. Eu digo, meu amigo, eu agora fiz aquilo que meu pai disse. Eu liguei para o meu pai, fui por orelhão, eu disse, pai, olha aí,
Deu certo o ditado lá, eu tô nessa. Sabe quem foi visitar naquela época, 78? Fulvio Stefanini foi lá passar a tarde. É novo. Daí mandou buscar na lancha. Ninguém nem sabe quem é. Aquele Fulvio artista de TV, né? Naquela época ele era o É galã. o novo. Né? Mas recentemente ele andou fazendo novela. Vocês conhecem, vocês sabem quem é a figura. Essa galera sabe quem é. Então, pensei eu, aí, rapaz, eu estava me sentindo assim o Marajá. Tampa de cruz. Então, e naquele lugar, eu estava ouvindo o Evangelho. Gente, a última vez que eu voltei para aquela ilha, do lado de São Sebastião, ao lado de Ilhabela, depois eu vi uma reportagem de um político riquíssimo que comprou aquela ilha daquela família. Uma fortuna, foi matéria da Veja. E eu estava lá naquele lugar. Mas naquele lugar, a última vez que eu fui, era como se o Senhor dissesse: o que é que tu ainda está fazendo aqui? Que doideira é essa? Tu ainda está por esses valores? E eu realmente não voltei mais para aquela ilha. Tive que acabar aquele namoro quando eu comecei a minha caminhada cristã, antes de conhecer a Erina. Porque aí eu tinha descoberto um outro valor que nós não falamos. É que agora eu precisava namorar com alguém que tivesse os meus valores. Os valores que meu pai tinha me passado não eram cristãos, mas agora eu era cristão. Eu queria alguém que entendesse os meus sonhos. Então, querido, quando eu penso nessa coisa de crente namorar com crente, eu quero dizer para vocês, eu nem sei se eu preciso ir lá para aquele texto de Coríntios, que não há comunhão entre luz e trevas. Eu quero lhe dizer que a coisa mais fácil de você perceber que isso não dá certo, você só precisa ir para Gênesis 2, quando Deus estabelece o casamento. Deus diz: ó, deixe pai e mãe e vai te unir à tua mulher. Aí eu te pergunto, como é que vai se unir quando um pensa para a direita e o outro para a esquerda? Me diz como. É por isso que o livro de Amós diz assim: como é que andam dois juntos se eles não conseguirem acordar entre eles? Como é que pode dar certo? Não, mas ele é tão bonzinho, pastor. Melhor que muito crente. Ele é muito melhor do que muito crente. Ah, pastor, mas a família dela é maravilhosa. Essa balela eu já ouvi de bambão. E o que eu já vi de gente se arrebentar com esse discurso, porque, meu querido, casamento é de dentro para fora, não é de fora para dentro. Jesus deixa muito claro: onde está o teu coração, aí, onde está o teu tesouro, vai estar o teu coração. Se o coração dela ou dele não estiver em Jesus, meu querido, o tesouro dela está fora de Jesus. Como é que o teu tesouro, que é Jesus, eu penso que seja, vai dar certo essa caminhada? Por favor, não precisa nem conhecer muito a Bíblia, é só ser um pouquinho inteligente para você perceber que isso não rola. Com a bênção de Deus, não rola. E eu quero lhe dizer, quer ver uma desgraça danada, é casa com uma pessoa que não tem os princípios que você tem do ponto de vista cristão. Você não tem ideia do que você... Porque, queridos, o que é mais duro para nós, quando a gente fala sobre namoro e casamento, é porque nessa fase aí, a gente só vê o glamour, só vê o cheiro do perfume, né? A camisa que o gato usa, as luzes que ela fez no cabelo, e aquele negócio que sobe. Mas, meu amigo, quando você casa, ela acorda sem escovar os dentes. Ele faz aquele negócio que ele não fazia na presença de todo mundo. Ele tira o sapato, aí você sente o chulezão. Você percebe como a relação é muito mais profunda do que você podia imaginar. Mas é tão mais profunda que mesmo na sala de noivos, às vezes eu me sinto assim, como se eu estivesse falando
para um bando de ET. Porque eu estou dizendo e eles estão dizendo, não, pastor, comigo não. Porque é difícil mesmo. Mas quando você chega lá, você percebe. Então o que eu estou te dizendo é assim, olha querido, essa coisa de unidade tem que ter uma base. E se a base não for Jesus, não rola. Não adianta, não fica atrás de interpretação, não rola. Eu estou lhe dizendo, não rola. Então, é só pensar nisso, não é questão da igreja, não, é porque não funciona na prática. Eu espero que você entenda isso. Busque pessoas que tenham os seus compromissos. Isso, mesmo eu tendo vindo da bagaça, mas eu queria agora um namoro diferente. Eu queria mesmo. Eu quero dizer para vocês, sem brincadeira, muitas vezes eu orava, eu chorava, porque eu dizia, Senhor, eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir ter um namoro cristão. Eu não vou conseguir namorar com uma só. Eu cansei de namorar com 3 ou 4 ao mesmo tempo. Meu pai tinha minha mãe e mais 2, 3 relacionamentos fora de casa. Todos os meus tios eram assim. Eu achava que eu ia ter a matriz de várias filiais. Então, como é que agora em Jesus eu ia ter uma caminhada assim? Gente, tinha hora que me batia um desespero, porque eu dizia, não vai dar certo. Mas sabe o que eu aprendi durante aqueles dias, mesmo recém-convertido? Eu quero que vocês acreditem nisso, queridos. Eu era recém-convertido, mas eu li aquele versículo que dizia assim, mas o Espírito dele testifica com o meu Espírito de que eu sou filho de Deus. Então, Senhor, eu vou te reivindicar, eu sou filho, eu preciso ter uma caminhada diferente. E meu amigo, sabe quem fez diferente? Só o poder de Deus, só a graça de Jesus. Você acha que eu não fui tentado a provocar a Edna? Fui. Malandro velho, macaco, cheio das espertezas. E graças a Deus, Edna era muito... Peraí, epa. Vem devagar, meu amigo. Mantenha a distância regulamentar. E foi... Por isso que a gente teve que namorar pouco tempo. Pouco tempo. Porque o Zedson vinha de um relacionamento praticamente conjugal com uma pessoa. Antes de se converter, ele morava com uma pessoa. Então, quando nós começamos a namorar, eu fiquei muito preocupada com isso, porque como é que eu vou manter esse cara, né, na distância, né? E eu tinha, assim, graças a Deus, uma mãe e um pai que se preocupava comigo, com onde é que você vai, né? Quando eu conheci o Zé, eu tinha 21, 22 anos, e mesmo assim, eu precisava desse controle, né, para que eu pudesse ter limites, né? Às vezes nem todos vocês gostam de limites e tudo, mas os limites, eles lhe ajudam, pelo menos, a ter uma base, a ter uma coisa que possa te ajudar a frear, né? E isso me ajudou muito, esses limites que meu pai colocava, né? Eu nunca achei ruim, pelo menos é o meu temperamento, o meu perfil, não sei. Deixa eu dizer. De horário que meu pai estabeleceu, porque eu gostava de um horário estabelecido por ele, que eu achava bom, porque aquele horário me ajudava assim, cara, eu não posso ultrapassar isso daqui, porque vai uma bronca, meu pai vai ser uma falação, que eu não estou afim, entendeu? De ficar ouvindo. Então, para mim, foi bom esse limite, né? Eu não sei como você lida com isso, né? Mas eu lidei bem com isso. Deixa eu dizer uma coisa sobre essa coisa de limites, que eu quero que vocês acreditem. Eu dou graças a Deus pelo aquele camarada que foi meu sogro, que criou Edna. Porque, meu amigo, triste da filha que tem um pai banana. Porque ela pensa que vai poder mandar no marido dela como ela mandou no papai. Graças a Deus, porque Edna tinha um homem, um líder dentro de casa, que com amor, como cristão, podia dizer para ela onde ela devia parar. Então, quando eu cheguei para liderar a Edna tinha parâmetros de liderança. Quantas vezes eu já agradeci a Deus
porque aquele pai facilitou muito a minha liderança sobre a Edna. Então, queridos, não fica pensando que pais libertinos são as melhores opções. Não são. O pai que estabelece limite, a Bíblia diz que só se disciplina quem ama. Eu estabeleci limite pelos meus filhos porque eu sei o quanto eu os amo e quanto eu os amei, o quanto eles foram preciosos e são preciosos para a minha vida. Então, e aquilo é uma herança que Deus me deu. A Bíblia diz que vocês são herança dos seus pais. Então eu tinha que cuidar. É duro ir buscar na festa de madrugada? É, mas eu ia. Sabe para quê? Eu queria dar um beijo, eu queria saber se o cara tinha beliscado alguma coisa. Ah, mas filho de pastor, festa de todo mundo crente, isso vale nada, é? Só dizer que é de crente? Tem crente aí que balança e mexe, e como brinca com álcool, como faz bobagem. Eu queria acompanhar. Então, no nosso namoro, ajudou muito eu ter namorado com uma moça que tinha padrões em casa. Isso ajudou a Edna compreender os padrões que nós íamos ter para o nosso casamento, apesar de virmos de histórias muito diferentes. Nós tínhamos que compreender as nossas diferenças. Gente, era muita coisa. Culturalmente, é quase como você ir daqui do Nordeste, só tendo morado no Nordeste, chegar lá em São Paulo, criado numa família como eu fui criado, foi duro. Alguém chegou para dizer para os pais da Edna, vai deixar namorar com um pernambucano. Lá em Pernambuco os cabas resolvem tudo é na peixeira. E eu dizia, ô Jesus, eu estou querendo resolver no espírito, porque eu nasci de novo. Mas foi toda uma caminhada, tá certo? Então, que mais? Nós tivemos um amor de decisão, como Edna disse. Não começou com grande paixão. E eu quero dizer, foi uma decisão. Então nós queríamos, então nós estabelecemos. Deixa eu falar uma coisa sobre dinheiro. Até que horas? Né? Diz aí, são 15 para as 9. São 15 para as 9. Tem alguma pergunta, galera? Meia-noite e Vai, meia. nós estamos falando muito aí, mas pode Até ser que tenha uma 9, pergunta amor, aí. até 9. Até 9? Mas alguém já tem uma pergunta sobre o que nós falamos? Não fica com vergonha não, porque a pior coisa é ficar na dúvida e não saber. Mas olha, aí, como o namoro evoluiu, né? E 4 meses nós estávamos noivos. Eu disse para ela, o negócio é sério. Quando eu falei de noivar, sabe o que eu disse para ela? Deixa eu te dizer quanto é que eu ganho. E aí eu mostrei o meu contra-cheque para ela, aquele papelzinho, né? Agora eu quero conhecer o teu. Aí, você quer saber? Eu quero. Ela mostrou, eu disse, olha, Opa. juntando o que eu ganho com o que tu ganha, vamos traçar aqui um plano para quando é que a gente pode casar. Aí, quando eu disse isso, ela disse, mas o negócio é o seguinte, eu ajudo meu pai. Ah, é? Com o que tu ganha? Edna vem de uma família pobre. Eu também venho de uma família pobre, mas lá eu vivia independentemente. Metade do salário da Edna, ela dava para o papai todo final do mês. Aí eu disse, Edna, eu tenho que falar com teu pai, porque eu preciso desse 50%. Nós vamos estabelecer um plano para casar. Isso com 4 meses de namoro, no dia do nosso noivado. A partir dali, querido, estou falando sério, nós abrimos uma conta conjunta. Eu sei que quando você está namorando, a autoridade sobre a Edna é o pai dela. Mas eu fui conversar com o pai dela sobre essa questão. Eu disse, olha, eu quero casar com a tua filha mesmo. Agora é sério, nós noivamos e nós precisamos desse dinheiro. Porque eu quero comprar um apartamento, eu tinha comprado um carrinho, vou vender meu carro, porque é outra coisa que eu aprendi desde cedo. Eu queria priorizar a casa e não o carro. Eu queria um lugar que fosse garantia para a nossa caminhada. Então, nós passamos a pôr, tirávamos a contribuição do Senhor e todo o nosso dinheiro nós colocávamos naquela conta conjunta. E com mais ou menos 6 ou 7 meses,
nós tivemos a coragem de, juntando todo o dinheiro, vendendo meu carro, demos entrada num apartamentozinho de 45 metros quadrados. Era só cabia nós dois mesmo, era bem prensadinho. Mas nós compramos. Então, essa questão financeira, nós tínhamos cada um salário e nós decidimos abrir o jogo, falar abertamente sobre isso e traçamos um plano a partir dali. Até hoje, querido, nós juntamos o nosso dinheiro absolutamente para tudo. Lá em casa nunca teve essa história, esse aqui é o dinheiro da Edna, esse aqui é o dinheiro do José Edson. Não, esse é o nosso dinheiro, é o nosso salário, são as nossas contas, porque eu entendo, queridos, que o princípio de unidade é a base de um casamento. Como é que você vai me dizer que vai dar tudo certo no casamento se vocês no namoro, se vocês no noivado não estabeleceram unidade? De uma hora para outra, porque casou, vai dar certo? Eu creio que se você quer, você precisa caminhar dentro desse patamar. Então, dinheiro foi um assunto que nós traçamos e trocamos e jogamos aberto, né? Fora isso, nós precisávamos decidir em que igreja nós íamos ficar. Eu era de uma igreja e Edna de outra. E Edna estava a vida inteira naquela igreja. Eu era convertido de 2 anos. Então, o natural para muita gente era que eu vi, e a igreja da Edna era uma igreja bem maior do que a minha. Mas eu tinha aprendido que eu precisava liderar e eu queria que ela caminhasse comigo. Amigo, aí eu quero lhe dizer que o negócio foi complicado. Porque todas as relações da Edna eram naquela igreja, toda a família dela era daquela igreja. E a igreja dela, como igreja, era bem melhor do que a minha igreja. Mas nós sentamos, nós oramos, e aí eu dou graças a Deus, porque Edna, mesmo sem entender tudo, às vezes chorando, mas em obediência, ela ia comigo cada domingo para aquela minha igreja. E nós ficamos 1 ano naquela igreja, até que Deus disse, nem aquela nem essa, tu vai para uma outra, porque eu sonhava ser pastor e eu queria ser treinado. E nós fomos realmente para uma terceira igreja. Mas aquele 1 ano, nós fomos muito pressionados. E Deus nos guardou, dando direção, pagamos um preço pesado, todo domingo era longe, voltávamos cansados, mas exercitamos o nosso ministério naquela igreja durante 1 ano, apesar de todas as lutas e de todas as dificuldades. Então, queridos, eu sei que você não consegue no namoro descobrir tudo que você gostaria de descobrir. Tem muita coisa que só depois de casado vai rolando, vai rolando. Mas o que eu espero é que você capte alguns desses princípios de oração, de unidade, de liderança, dos mesmos valores. Não abrimos mão disso. Respeitando as nossas diferenças. Eu quero que vocês saibam, desde o namoro, todos vocês sabem que eu sou muito mais introspectivo do que a Edna. E no começo, então, eu chegava na igreja, a Edna conhecia todo mundo. Sabe quem eu conhecia? Ninguém. Só eu. Aí tu imagina, e eu ficava lá, parecia um King Kong, isolado, né? E às vezes eu me chateava. E o mais interessante, né, eu não sei como é que você, namorando, lida com isso, mas o Zé Edson nunca me tolhiu pelo que eu era, pelo meu jeito de ser. O que aconteceu comigo nessa relação é que eu aprendi com ele a ter mais equilíbrio. Então, quando a gente ia para um lugar, quando a gente tinha um pouquinho mais de intimidade, às vezes ele pegava assim no meu ombro, né? A gente pensava assim, estou extrapolando. Aí eu me acalmava, né? Mas eu sempre admirava e eu agradecia a ele. Olha, eu me sinto eu mesma, né? Eu posso brincar, posso ser eu mesma, mas na relação, o bom é que houve essa coisa do equilíbrio. E depois ele revelou para mim o seguinte, quando a gente começou no ministério, ele dizia que às vezes ele me levava para algum lugar, porque como eu era muito extrovertida, eu começava o papo, né? Eu entrava, não tinha vergonha de entrar e sair, ele escondia atrás
do que eu era extrovertida, e depois ele caminhava junto, né? Hoje ele é mais gaiato, né? Hoje ele tem mais liberdade com o povo, né? Mas eu fui muita coisa boa para ele. Então, queridos, é uma caminhada, e eu queria dizer para vocês assim, mesmo com 30 anos de casados, essa questão de relação, eu só lembro daquela musiquinha, eu até pensei em trazer um videozinho, né, de nós somos eternos aprendizes. Nós continuamos aprendendo. Nós dois estamos vivendo hoje uma fase diferente. Os filhos saíram de casa. Agora lá em casa nós estamos no jardim do Éden. O Zé S, ele está antes da queda, porque ele fica sem roupa. E eu depois da queda, porque eu coloco roupa. Mas esses dias, no dia do meu aniversário, eu estava muito triste, porque dia do aniversário a gente fica meio com banzo. Vocês gostaram, né, da queda, né? Antes da queda, livre. Aí no dia do meu aniversário, eu assim, meio triste, né? Sem filho em casa, Vívia casou, Jonas morando em Brasília. E outra coisa, o dia do aniversário da Edna é 2 de novembro. Só se fala de cemitério, de vela, né? Esse negócio de dia dos Na minha adolescência e juventude, no dia do meu aniversário, eu distribuía folheto em cemitério. Aí ela estava assim, meio triste. Eu disse, amor, eu vou fazer um negócio 10 para você relaxar. Ela olhou para mim assim, eu disse, aguenta aí, eu vou fazer um desfile para você. Olha, o Zé S tem uma chinela havaiana horrível. Chinela havaiana Ele velhinha. não joga fora. Eu falei assim, meu filho, essa chinela, por favor. Ele não joga fora por nada. Ele pegou aquela chinela havaiana sem roupa, nu, e começou a desfilar. Clac, 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 clac. Olha, eu morri de rir. Aí nós fomos para um retiro agora, fim de semana passada, no Rio Grande do Sul, em Canela. E ele contou isso, né? Todo mundo queria comprar minha sandália havaiana. Todo mundo queria. Aí no dia seguinte estava todo mundo de chinelo havaiano, os homens, né? Com roupa, gente, não é sem roupa, com roupa. Ok, pessoal, acho que agora tem pergunta aí, é? Se tiver pergunta... Oi, eu queria saber se tinha, tipo, diferenças doutrinárias entre as igrejas de vocês, se vocês tiveram que resolver depois. Amigo, quando eu conheci o pastor da Edna, eu me converti numa igreja batista da Convenção. A Edna era de uma igreja batista regular. Vocês nem vão entender essa coisa. Vocês nem vão entender, mas era uma... Essa igreja aqui, Igreja Batista Central, ela vem da linhagem batista regular. É uma divisão nos Estados Unidos. Então, assim, em outras palavras, é porque assim, a batista regular é ultra tradicional. A da convenção ainda é tradicional, mas é menos. É porque não dá para entrar nos detalhes para vocês, seria muito complicado. Mas quando eu disse para o pastor dela que eu era batista da convenção, ele quase me olhou como se eu não fosse evangélico. Eu nunca esqueço daquele olhar triste, olhar religioso, pobre, paupérrimo. Mas uma coisa eu sabia. Eu sabia que Jesus morava no meu coração. Isso daí, meu amigo, eu tinha certeza que no tempo devido Deus ia tratar disso. E tratou. Mas agora, uma família da igreja me convidou para almoçar na casa deles, para dizer que eu não deveria namorar com o Zé Edson, porque ele vinha de uma igreja diferente da minha, que não tinha. E eu disse, eu não entendi nada. Eu estava conhecendo o cara há 2 semanas. Ele estava falando o mesmo Jesus que eu estava falando. Eu disse, vai entrar por aqui, vai sair por aqui, porque a gente estava conhecendo as coisas naquele momento, mas eu tinha convicção de que ele cria na mesma palavra que eu. Então, eu não dei ouvidos a pessoas. E eram 2 igrejas batistas, mas eram linhagens bem diferentes. Então, isso também mas a gente não teve tivemos que problemas ajustar. com isso. Tivemos, assim, entre nós não, mas de fora veio muita pressão. Ok, tem alguém mais lá? Orlando, depois aí tu dá o toque aí, quando for para Faltam 5 minutos. Pastor, em algum momento o senhor
passou assim do limite de querer exercer uma autoridade no namoro que o senhor não tinha sobre a Edna, e como o senhor lidou com essa situação? Rapaz, eu fiz isso algumas vezes. Nós fomos parar no conselheiro. E nós tivemos que buscar um conselheiro cristão. E eu quero dizer para vocês, ainda hoje eu dou graças a Deus pela vida daquele homem. Porque quando eu fui para aquele conselheiro, sabe quando você diz assim, eu olhava para ele e digo, hoje tu vai ver. E chego lá, sabe quem apanhou que só mala véia fui eu. Porque ele começou a me mostrar que eu estava errado, que eu estava muito duro, porque quando Edna não queria caminhar na minha liderança, eu ficava de cara feia, eu emburrava, eu ficava sem falar. E a primeira vez eu ouvi aquele velho princípio: esse é o pior pecado, porque quando você emburra, você é indiferente para com o outro. Então, não vale. Tem que tratar, tem que conversar, tem que confessar, tem que conversar. Chora 2 horas, mas abre o coração. E Edna, quando ela não queria, às vezes, aprofundar o negócio, ela começava a chorar, para não tratar com profundidade. E aí, agora o cabo disse, você tem que falar. Então, agora nós vamos falar. E eu dizia, fica à vontade, pode chorar, boca de couro não rasga, mas nós vamos tratar esse assunto até o final. Então, nós tivemos, com certeza. É uma coisa que eu lutei muito na minha vida, começando no namoro, é que qualquer conflito eu pedia perdão rapidamente. Imediatamente eu pedia perdão ao Zé Edson. E ele começava a questionar, por que tu pede perdão tão rápido? Que era uma fuga, era para não tratar. Então eu comecei a perceber que eu mesma estava acostumada a pedir perdão rápido, não tratava o problema e tudo assim, a submissão, liderança, essa coisa toda misturava tudo no namoro naquele período, e a gente teve que aprender. E usamos conselheiros para nos ajudar, nos equilibrar, e foi um tempo edificante. Porque a prática de lá, dele emburrar, poderia ter sido trazida para o casamento se lá a gente não tivesse tratado. Eu acho que muita coisa dentro do namoro, essa coisa de mentoria, de mentoreamento, que você ouve o outro nessa época do namoro, vai lhe ajudar muito a não repetir lá depois do seu casamento, quando você se casar. Por isso que eu acredito nessa coisa de alguém que está te mentoreando, alguém que está te acompanhando, alguém de fora que não está que não está na emoção da sua relação, e ela pode te dizer alguma coisa que pode te alertar. Deixa eu só falar um princípio, olha. Olhando sempre do mundo animal, todo animal que se desgarra do grupo é o primeiro que é alcançado pelo predador. Quando alguém não quer ser mentoreado, quando alguém não está disposto a ouvir a autoridade do pai, começa em casa ou da igreja, pode estar certo, é uma questão de dias que o diabo termina tragando essa pessoa. Porque, querido, humildade precede honra todo tempo. Dentro de casa, não esquece, Jesus, mesmo como filho, era obediente aos pais. E a Deus sempre, esperou todo o tempo que Deus foi estabelecendo na vida dele. Então, se você gosta de caminhar pelo seu próprio nariz, eu quero dizer até assim, se você gosta mesmo, nem casa. Porque para casar, tem que juntar 2 narizes num só. E esse negócio não é tão simples. Criar essa unidade não é fácil. Alguém tem que ceder. E muitas vezes sou eu, muitas vezes é ela. Mas acima de tudo é o Senhor que vai nos instruir em tudo isso. Então, é uma boa questão a ser pensada. Pessoal, vamos aplaudir, né? Obrigado.